Olá, eu sou o jornalista Daniel Fagundes. E eu sou o jornalista Guilherme Wunder. E esse é o podcast A Escuta. Uma crítica, uma resenha, um bate-papo sobre tudo o que aconteceu na série The Wire da HBO. Finalizada em 2008, The Wire é considerada uma das séries mais importantes da história. E para tentar entender os motivos, nós criamos o podcast A Escuta, onde você pode acompanhar essa descoberta junto com a gente. Olá, começando o terceiro episódio do podcast A Escuta para falar sobre o início da segunda temporada de The Wire da HBO. Uma segunda temporada que tem um caminho completamente distinto do que a gente esperava, do que a gente comentou aqui no último episódio do A Escuta, não é mesmo, Guilherme? Pois é, né? Acho que isso surpreendeu a todos, né? A gente olhando assim, esses primeiros 6 episódios, né, que a gente comenta nesse terceiro episódio do nosso podcast, onde a gente vai comentar os primeiros 6 episódios da segunda temporada, a gente vê uma coisa que é algo que a gente já tinha se surpreendido na primeira parte, né? Pô, já tinha bastante trama na primeira parte e a gente viu como é que foi no final. Ao invés de eles diminuírem as tramas, eles inserem uma trama completamente nova e completamente diferente, né? Exato. Pra situar o pessoal, eles começam a segunda temporada mostrando o Porto de Baltimore e mostrando novos personagens, uma situação completamente diferente. Eles até colocam ali alguns personagens que a gente já estava olhando, como o DeAngelo, o Avon, só que eles têm uma participação muito pequena nos primeiros episódios dessa segunda temporada, e mais ali pro quinto, pro sexto episódio, realmente eles aparecem um pouco mais, e eles têm uma importância muito grande até nessa virada nossa aqui, né? Porque a gente dividiu ao meio e até deu bem certinho, não é mesmo, Guilherme? Pois é, assim, a gente olha que nessa primeira parte dessa segunda temporada, esse nosso terceiro episódio, o foco é o Porto e principalmente as questões envolvendo o sindicato lá do Porto, né? E o que aparece, a gente vê um pouco do DeAngelo e Avon Baxdale, é uma trama na prisão, que a gente não vê muito desenrolar dela, mas a gente até tem algumas coisas para comentar, e a gente se surpreende com um novo viés do personagem de Steve Bell, né? Porque a gente começa a ver as investigações seguem atrás dele um pouco, assim, já que ele é o principal mandante que ainda tá solto, a gente vê uma nova vida dele, assim, um cara que tem uma gráfica, um cara que estuda, um cara que começa a trabalhar com outros negócios, e isso surpreende bastante, não era algo que eu esperava, pelo menos, em ver nessa sequência da série, não sei como é que foi isso pra ti, Dani. Eu também não esperava, assim, só para situar o pessoal ali, eles começam apresentando a questão do sindicato, como o Guilherme falou, Frank Sobotka, que é um personagem que a gente entende que vai ser um cara importante durante a série, e também sai um pouco daquela questão de tráfico de drogas, porque logo no segundo episódio, eles começam a investigar o assassinato de 13 meninas dentro do porto, dentro de um container. E aí dá a entender que vai para um lado mais de tráfico de pessoas, de assassinatos e coisas que rolam mais dentro do porto de Baltimore mesmo. E a gente até ficou um pouco confuso, assim, porque logo no final da outra temporada a gente esperava que a galera continuasse nativa e que eles mostrassem fortemente isso, né? Mas deixaram um pouco pro final. Eles apresentaram novos personagens, focaram muito nisso, no Frank Sobotka, no seu filho, no sobrinho dele também. E aí, que nem o Guilherme tava falando agora do Stringer Bell, ele mostra mais um lado, uma gráfica, parece que tentando sair do tráfico, não é? Não, e coincidentemente, esse é um problema não, né? Mas é um fato curioso que a trama vai pros portos e quem é que tá trabalhando na marina de Baltimore? O McNulty, que é o cara que foi transferido, né? Ele estava na primeira temporada ali, ele é o cara que participa da investigação, aquele policial que não sabe muito responder ordens, né? E agora, dessa vez, ele é transferido para a Marina, não sei se funciona como uma marinha de Baltimore, né? Uma guarda costeira, né? Isso, talvez Exato. seja.
Ele foi transferido porque ele não respondeu os superiores e porque ele foi direto no juiz, que a gente comentou, até ele foi diretamente no juiz para tentar desenvolver o processo lá, a investigação, e aí acabou, por insubordinação, sendo mandado para essa guarda costeira, e aí eles dão essa encaixada, né? Eles pegam o McNulty, que é o principal, ele vai do nada, tá lá na guarda costeira. Coincidentemente, ele tá... E aí as coisas... no centro de novo. Exato, aí as coisas acontecem lá e mesmo sem o foco do tráfico de drogas agora, ele tá lá. Ele é o cara, ele é o herói americano, né, Guilherme? Como é que ele vai estar de fora, pô? Aí não dá, né, cara? Aí é sacanagem. Mas, já indo um pouco mais pro final da temporada, eles vão mostrando que tem outros lados, além do contrabando de pessoas que a gente imaginava, vai entrando um negócio de carros, também alguns toques de drogas, e que o Porto parece que vai ter bastante influência para outras coisas da série. Eu fiquei muito surpreso com essa guinada que eles deram, meio que deixando de lado vários personagens importantes da primeira temporada. Corajoso, porque a gente esperava bastante coisa, porque os personagens eram muito bons. Até porque tinha bastante trama que não estava fechada, né? Exato, a gente esperou bastante coisa para se resolver. Claro, eles ainda têm tempo para resolver, né? Mas eu fiquei bem surpreso, assim, cara. Vamos ver. O problema é isso, eles abriram mais coisas. Coisas que eles não tinham resolvido lá na primeira temporada, eles abriram mais ainda com a questão do sindicato, do contrabando e de como funciona todo esse sistema político até do Porto de Baltimore. A dúvida que eu fiquei ali no 6º episódio é, cara, e agora? Como é que eles vão resolver isso? E tem uma outra coisa agora, sim, citando um pouco já as pequenas participações do tráfico de drogas, do Avon Barksdale, do Stringer Bell e do DeAngelo Barksdale. Temos uma curiosidade sobre o Guilherme isso, tem uma dúvida. Ele é meio canalha porque ele já sabe a resposta, mas ele quer levantar essa dúvida. É que assim, gente, no último episódio, no 6º episódio, no caso, no último episódio que a gente vai comentar agora, dá a entender que DeAngelo pode ter sido assassinado. Mas a gente não tem o corpo. A gente não tem o corpo. Será que o DeAngelo realmente morreu? Essa é a grande dúvida que fica, é o grande gancho que encerra essa primeira parte dessa temporada. Pelo menos foi o grande gancho que deixou pra mim, né? Exato. Só para também contextualizar, o DeAngelo tá dentro da cadeia e ele tá tentando não se envolver com o Avon Barksdale, que tá lá também, com outros personagens que estão lá também. E ele tá querendo um pouco sair disso, assim, e tentar uma correção. Medo, né? E existe esse medo, assim, dele... De fazer uma delação premiada, talvez. Exato, essa era a palavra. Fazer uma delação, entregar todo mundo... Tio dele, confia completamente nele, acha que ele não vai fazer, só que outras pessoas acham que sim. Tem pressão externa também, a irmã do Avon vai toda hora lá tentando proteger o DeAngelo, e aí a gente fica com aquela dúvida se ele morreu ou não na cadeia. E pra se encaminhar pro final desse 3º episódio, que a gente tá só levantando coisas que a gente não sabe como é que eles vão resolver, né? Omar Little, como é que ele participa, né, dessa parte aí, Guilherme? Cara, ele é um personagem que a gente vai vendo que tem muita camada. Assim, era algo que a gente já tinha levantado na primeira parte do nosso programa, que comenta a primeira temporada. A gente já havia comentado como ele era um personagem importante e um personagem que tinha seus códigos, assim. Ele tinha premissas diferentes dos demais. E nessa parte da temporada, a gente vê pela primeira vez ele ajudando a polícia a investigar um assassinato. Ele conversa com o Bank e ele começa a ser uma espécie de informante. A gente não sabe se mais pra frente ele não vai cobrar algo em troca desse informante da polícia, mas ele começa a ver coisas que nem ele concorda. Ele resolve ir atrás da polícia para tentar... A gente não sabe se é de fato tentar ajudar ou se é se vingar. Como a gente disse, ele é um personagem com muita camadas. Talvez, é óbvio, a gente tem ainda mais 3 temporadas para falar, mas talvez ele seja o personagem mais bem construído da série. Pelo menos até agora, para mim, ele é o mais bem construído da série. E nesse momento a gente vê um outro lado, assim, né? Um cara que apresenta muitos lados. O Omar renderia uma série só para eles, muitos mistérios e coisas que rendem ao entorno da mística que o Omar tem na cidade, né? Porque a gente vê que ele é muito respeitado por todos. Assim. Por mais que ele seja meio louco,
nas origens dele, né, nos ideais dele, a gente vê que essa loucura dele é muito respeitada na cidade. Porque ele é imprevisível. Cada vez ele vai se mostrando um cara muito diferente, uma face nova, como acho que tu mesmo comentaste ali. Acho que o Omar realmente ele dá uma mudada de foco que tu fica até surpreso, assim. Mas eu acho muito legal, acho que é muito, muito bem trabalhado essa parte do personagem. Bom, Guilherme, pra encerrar então, deixar uma curiosidade pro pessoal que a gente não falou nenhuma hoje, a gente vai deixar só uma, na verdade. E essa é que o David Simon escreveu originalmente o nome da família, que é citada agora nessa primeira parte da segunda temporada, depois ela vai ser mais citada durante a série. Esse aqui é um spoiler que a gente vai deixar. Ele gostaria de colocar o nome da família como uma família italiana, mas para evitar comparação com Sopranos, que a gente citou lá no primeiro episódio, que foi eleita já a melhor série de todos os tempos pela Rolling Stone, também da HBO, ele preferiu mudar para uma máfia grega. Tem o grego, né? Tem o grego. Tem o grego, grande personagem, que ele já aparece um pouco nessa primeira parte, só que ele aparece sem saber quem ele é, né? Nesse início a gente só ouve falar que tem o grego. Exato. Quem é esse grego? Isso a gente também vai descobrir mais pra frente, né? Isso aí a gente vai descobrindo ao longo do caminho. Então é isso, encerramos aqui o terceiro episódio do podcast A Escuta. Agora vamos dar continuidade e a gente volta no quarto episódio para contar o final da segunda temporada de The Wire. É isso aí, até mais! Até mais, gente. Tchau, tchau.